Aproveitar o gancho do que o doutor estava falando agora, é o seguinte, a gente tem, às vezes, às vezes, quando as pessoas vêm conversar comigo, que elas moram em cidades remotas, no interior de alguns estados, e que não tem médicos especializados, tá? Ele tem um neurologista local, um neurologista geral, gente já foi diagnosticado com uma doença neurológica e depois descobriu que era um AVC, ou vice-versa, e daí tem que procurar um especialista. Essa pessoa que está numa cidade de interior, ela consegue finalizar um diagnóstico chegando num médico especializado, assim como você é, doutor? Então, eu já tive essas experiências, tá? De pessoas em cidades bem distantes dos centros urbanos, pessoas com dificuldade de contato com neurologistas, né? Não neurologistas especialistas, né? Não tinha contato. Eram neurologistas bem generalistas, básicos, né? Mas, como eu disse, né? Se você faz uma boa anamnese, isso é a arte da medicina, né? É você fazer as perguntas certas, né? Você ter, né, uma qualidade de conhecimento a ponto de você se guiar pelas respostas que esse paciente está te dando. À medida que você cria um cenário, você elaborar a pesquisa de provas complementares bem de acordo com o problema, né? E o que faltaria nesse elo é, como eu disse, a gente tem um fluxo, o médico ele tem um fluxo para chegar a um diagnóstico. Um dos fluxos é o exame clínico. Então, assim, nesse momento, eu falo com o paciente, você tem como me colocar em contato com o seu médico? Eu me disponibilizo para o seu médico entrar em contato comigo para a gente trocar informações. Eu acho que a telemedicina, com esse nível de distância, né, de um paciente que está lá 500 quilômetros de uma boa capital, por exemplo, ele precisa, né, ter do médico essa facilidade de entrosamento com o médico local para que haja uma troca de informação e para que haja uma discussão do caso, né? Eu me sinto mais um consultor do que realmente o médico principal. Ele está me pedindo uma ajuda, né? E eu estou tentando elaborar a conclusão, né? Mas quem vai ter que brigar por ele na cidade dele para buscar o tratamento, quem vai ter que fazer a documentação ou para o SUS ou para o plano de saúde é o médico local, né? A gente vai precisar de um ponto de apoio, né? Tanto é que muitas das pessoas que vêm para mim de longe, a principal coisa é assim, eu queria tirar uma dúvida, eu queria saber se eu estou indo bem no que estão me propondo a fazer aqui na minha cidade, eu queria que você visse a minha ressonância para dar uma opinião sobre ela, eu queria que você me explicasse sobre o tratamento novo que falaram aí da mídia. Então, muitas funções o médico tem com a telemedicina, né? Então, a gente amplia muito. Na verdade, eu bato papo com os pacientes tudo. Olha, eu queria te falar isso. Eu acho que você está bem, mas você já pensou num tratamento que você vai ter melhor qualidade de vida e que tem acesso pela sua operadora de saúde? Não, ninguém me disse isso. Tá bom, então vamos conversar sobre isso? Vamos. E aí a gente bate um papo para exatamente abrir os horizontes desse paciente. Até mesmo para tirar a dúvida que se a pessoa está com AVC, se não está, às vezes ela está com uma dor no olho e é uma miopia muito forte, porque tem essa confusão também. Como a gente está lidando muito com muita gente do meio corporativo que vai assistir o podcast, então, assim, às vezes ele está com uma dor no olho e é só uma miopia. Então, a gente não pode também dramatizar demais, que acontece muito isso, que da pessoa querer ter uma doença e não tem. Que hoje em dia é muito comum a vitimização de eu estou escutando a nossa conversa, então eu estou escutando isso, eu estou sentindo esses sintomas, eu tenho isso. Então, é um cuidado, talvez pela telemedicina, pela uma conversa, uns exames básicos, ou até um pouco mais sofisticados, o médico conselheiro falou, não, isso não é uma doença que você está achando que é uma coisa mais simples, correto? Então, por isso que eu disse na minha fala anterior, essas doenças que nós estamos tratando, como doenças desmielinizantes e neuroimunes, são doenças raras. Então, os sintomas, a gente tem que esgotar
a busca por outras justificativas para depois entender realmente o que está faltando ser definido. Então, por exemplo, uma coisa que você disse, né? O paciente tem uma dor no olho. Né? Vamos lá. Existem neurites que são neurites isquêmicas e não são neurites inflamatórias. A questão da alteração visual, ela pode ser de uma origem do vaso estar fechando isquêmica ou pode ser da origem de uma inflamação do vaso. Então, assim, é uma neurite. Mas, tipo assim, eu preciso entender se eu estou pisando num ambiente vascular ou se eu estou pisando num ambiente inflamatório. E das inflamatórias, a gente tem as neurites por vírus. Então, a gente tem neurites pelo vírus da herpes, a gente tem neurites por toxoplasmose. Então, essa estratificação, né, quando um paciente fala, estou com dor no olho e baixa de visão, eu não penso assim, claramente, eu estou diante de uma neurite óptica neuroimunológica. Eu estou pensando, eu tenho que entender do mais comum ao menos comum o que aquela neurite está sendo causada. Então, essa dinâmica, eu, neurologista, não consigo fazer sozinho, pensando na neurite. Porque eu preciso primeiro de uma avaliação oftalmológica bem feita para me dizer assim, não encontramos nada nesse olho que pudesse justificar uma outra causa de neurite. Então, agora, o problema é do neurologista buscar entender o que está acontecendo. Né? Então, isso é uma discussão obrigatória. Por isso que você fala assim, a gente pode estar falando para o mundo corporativo, isso é ótimo, porque, na verdade, nós neurologistas, gostaríamos de quê? Por exemplo, da indústria farmacêutica. Que ela linkasse mais, por exemplo, os oftalmologistas com os neurologistas, para que nós possamos discutir e para que eles fiquem atentos a algumas neurites que, às vezes, eles não é o dia a dia deles. Né? Então, esse entrosamento entre médicos também é muito grandioso para o problema, porque a gente vai educar os oftalmologistas a reconhecerem que existe umas neurites que eles, às vezes, não percebem. E que são, obrigatoriamente, né, de definição de suspeita e envio para nós, neurologistas, para que nós possamos, a partir dali, buscarmos o motivo. A gente está falando de esclerose múltipla, mas existem outras doenças que causam neurites ópticas imunes. Por exemplo, a que a gente bate sempre de frente, que é a neuromielite óptica. É uma doença inflamatória, desmielinizante, que ataca o nervo óptico igual a esclerose múltipla. Mas uma é uma coisa, outra é outra coisa. E só o especialista vai conseguir discernir qual que está sendo vista no paciente. Os tratamentos são diferentes. Então, assim, é um ambiente bem complexo. Por isso que a gente está aqui, tentando que o conhecimento seja mais difundido. E é justamente sobre isso... Quer perguntar, Renato? Desculpa. Não, por favor, à vontade. Tá. É justamente sobre isso, doutor, que eu queria perguntar, porque como a gente fala também sobre acessibilidade digital, aí tem essa questão também, porque quando a gente trabalha na rede social, a informação chega mais rápido, né? Aí era isso que eu queria saber. Existe uma comunicação entre médico e paciente, entre médico e médico, tipo, uma paciente que é de Manaus, aí ela quer tirar uma dúvida com o doutor Marcos, que é do Rio de Janeiro. Eu queria que você se comunicasse com o meu médico daqui de Manaus para tirar uma dúvida, para fazer essa... Cortou, Pri. Cortou um pouquinho para você. Melhorou? Voltou. É porque eu toquei aqui. Desculpa.
Voltei. Então, aí no caso, a pessoa é de Manaus, uma amiga que eu tenho, ela fala assim, eu estou assistindo as lives do Dr. Marcos, porque eu tiro algumas dúvidas, e sempre que eu vou para o meu neurologista, eu gostaria de perguntar se ele podia ter uma comunicação. Então, assim, essa parte de acessibilidade digital facilitou, no caso, o seu trabalho na internet? Quanto tempo você já está atuando assim? E gostaria de saber sobre essa parte. Eu acho que são 2 pontos, né? O primeiro ponto é assim, eu estou me dedicando à rede social, né, contato direto com o paciente desde 2017. Foi quando eu criei o Esclerose Múltipla Rio, e eu vim, né, numa pegada de sempre informação para paciente, informação para cuidador, familiar, pessoas que têm interesse no tema, né? Não busquei focar em médicos, busquei focar em público não médico. Tá? Então, isso facilita, obviamente, que as pessoas cheguem a mim, sem dúvida alguma. Eu, ao longo desses anos, eu tive acesso a muitos pacientes, né? Por causa dessa via, né? Que é a via de comunicação por mídia, por rede social. Eu vejo agora que muitos médicos muito bons que eu conheço do Brasil inteiro começam a buscar o seu espaço dentro das mídias sociais. E eu acho que isso faz bem para todo mundo, né? Faz bem para os pacientes diretos deles, faz bem para as pessoas que vão conhecê-los. Eu acho que isso é um mercado aberto, né? E se você está falando com uma pessoa que tem, né, qualidade técnica, isso para o leigo faz sentido, né? Agora, a segunda questão de comunicação entre médicos, né? Por exemplo, essa situação da sua amiga de Manaus, ou amiga hipotética de Manaus, né? Eu tive pacientes de Manaus que falavam para mim, mas o meu médico não me conduz dessa forma com que você está falando. Você poderia me ajudar para que ele faça direitinho? Né? Porque, assim, cada remédio tem uma regra. Cada medicação precisa de um protocolo. Exatamente. Então, isso, eu brigo muito, que eu digo assim, eu defendo muito isso. Né? Eu escolhi dar medicação X, então eu tenho que saber o protocolo todo da medicação X, para que eu não coloque o meu paciente em risco, para que eu não faça nenhum dano ao meu paciente, né? Porque a medicação pode causar dano. Né? Quando a gente dá um remédio, a gente tem que pensar na doença e no remédio, né? Porque a gente está controlando a doença e evitando que o remédio dê alguma intercorrência. Então, existem regras para isso. Né? Aí, quando eu falo aqui na internet, que eu adoro falar sobre isso, o paciente fala, mas eu nunca fiz isso, meu médico nunca fez isso por mim, nunca pediu isso, nunca fez dessa forma. Então, se você quer que ele siga as minhas recomendações, eu posso fazer um relatório dizendo para ele como que eu gostaria que você fosse conduzido, né? E que eu estou à disposição dele frente a alinhar, fazer esses alinhamentos, né? Mas, óbvio, eu não posso cobrar isso do outro colega. Eu sugiro, né? Eu estou aqui de uma forma amigável, querendo contribuir. Né? Claro que eu tenho um pouco mais de facilidade, porque eu conheço a maioria dos médicos que trabalham com esclerose múltipla no Brasil. São pessoas que eu conheço há, no mínimo, 10, 15 anos no ramo, pessoas que eu sei que são focadas para isso. Né? Então, se eu tiver alguma necessidade, eu pego meu celular e ligo para ela. Não tem isso. Mas os caras que eu não conheço, né? Então, eu tenho que ser amigável. Então, olha, vi o paciente na data de tal, o paciente está fazendo isso, sugiro que o paciente cumpra determinadas rotinas para melhor condução ou para controlar melhor o medicamento Y. Então, você tem que ter, é como se fosse uma boa vizinhança, né? Somos vizinhos, temos que ter boa comunicação. Né? Então, eu acho que isso funciona, né? Nunca tive nenhum problema, tá? Eu até falaria para ilustrar, mas nunca tive problema.
Oi, eu sou a Priscila e se você gostou desse trecho da entrevista da revista Raros, clica aqui no link de descrição para receber a sua revista Raros gratuitamente. Beijo.